Teu Espírito Santo quer transmitir ao Teu povo na noite desse dia. Senhor, seja conosco, nós Te adoramos, nós Te glorificamos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Tome seu assento, glorificando a Deus, exaltando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Acaba de chegar mais um irmão. Como é o nome do irmão? Valdemiro. Como? Valdemiro. Valdivino, perdão. Seja muito bem-vindo, que Deus em Cristo possa abençoar grandemente a sua vida. Amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, estamos diante de um versículo escrito por Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, um grande homem, um homem que trouxe grandes doutrinas na nossa Bíblia. Um homem que escreveu quase que a metade do Novo Testamento. Um homem que antes era perseguidor do Evangelho, não concordava com o cristianismo, mas um dia tendo um encontro com Jesus, um dia tendo um encontro com o Senhor, ele mudou a sua rota, mudou a direção. E agora ele passa a ser um homem que defende o Evangelho, um homem que prega a palavra, um homem que também é perseguido. E dessa vez ele escreveu algo importante: por essa causa me coloco de joelhos. Por esse motivo me ajoelho por você, por vocês. O apóstolo Paulo, ele escreveu as suas cartas para pessoas direcionadas, vários pastores que ele tinha em sua direção, e também escreveu as suas cartas para várias cidades. Éfeso é uma dessas cidades a qual nós lemos essa noite. Éfeso era uma cidade idólatra, era uma cidade que tinha por costume, que tinha por fama uma deusa por nome de Artemis ou Diana. Era uma deusa ali muito respeitada naquela época. Éfeso era considerada uma das cidades mais bonitas da época. O templo dessa deusa era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E lá estava Paulo, apóstolo de Jesus, pregando o Evangelho para aquela cidade. E ele trouxe então esse versículo, enviando para os irmãos nessa carta de Éfeso. Nessa carta aos irmãos de Éfeso, estava ele preso em Roma quando escreveu essa carta. Por causa do Evangelho estava ele preso. E Paulo então disse: por essa causa me coloco de joelho. A pergunta de meditação que eu quero trazer para cada um de nós nessa noite é: você tem motivo para colocar de joelho nessa noite? Você tem motivo para colocar de joelho nessa noite? Você tem orado ao Senhor por alguma causa nessa noite? Você tem intercedido por alguém nesses dias? Amém. Ou você não tem dobrado os seus joelhos para falar com o Pai? Orar não é de vontade, vou orar quando eu tiver vontade. Não é assim que funciona. Orar é necessidade. Assim como nós almoçamos e jantamos todos os dias, tomamos café da manhã, a nossa alma necessita da oração. Quem não ora não tem vitória. Quem não ora não consegue vencer as lutas do dia a dia. Você na sua oração não vai impedir que as lutas venham, porque o Senhor Jesus, ele disse: no mundo tereis aflições. Então teremos lutas todos os dias, aflições todos os momentos. Mas quando você ora, algo acontece na sua vida. Deus muda a história da sua vida. Deus muda
o quadro da sua história. Então, a oração é uma necessidade diária. Todos os dias temos que orar. Ou oramos, ou não alimentamos a nossa alma. O alimento da nossa alma é a oração. E eu quero trazer aqui alguns motivos para nos colocarmos de joelho. Um dos motivos que eu quero trazer aqui, o primeiro motivo que eu quero trazer aqui, que todo ser humano precisa algum dia colocar de joelho, é a pedido de socorro. Senhor, salva-me. Nós precisamos nos colocar de joelho, pedindo ao Senhor por socorro. Salmo de número 6, versículo 3 e 4, diz assim: até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, livra minha alma, salva-me por tua benignidade. Há momentos na vida do ser humano que parece que tudo está perdido. Há momento que parece que não conseguimos enxergar uma porta. Olhamos do lado, dificuldade. Olhamos do outro, dificuldade. Na frente, dificuldade. Atrás, dificuldade. Nos sentimos presos em meio às lutas. Mas quando nós colocamos de joelho e erguemos a nossa cabeça, sabemos que a nossa vitória vem do Senhor. A nossa vitória vem do Senhor. É momento de orar e clamar por socorro. Senhor, socorre-me. Senhor, ajuda-me. Livra-me. Eu posso me lembrar da história, do relato acontecido com Pedro. Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo. Lá estava Pedro com o Senhor. E de repente o Senhor não foi com eles no barco. Jesus ficou para trás para orar e disse para que eles continuassem a viagem. Lá estavam eles indo no barco à noite. De repente surge do nada alguém vindo, caminhando sobre as águas. Naquela época já existia mitologia. Já existiam seres mitológicos, fantasias, já acreditavam em fantasmas. De repente, dentro do barco, alguém grita: olha, um fantasma! E assustado. De repente, ao analisar, aproximar-se de quem vinha em alto mar, andando sobre as águas, lá estava Jesus, andando sobre as águas, desafiando toda a gravidade, toda a lei da natureza. Mas foi Ele que fez. Foi Jesus que criou as leis da natureza. Então Ele pode quebrar as leis da natureza. Pedro, o mais corajoso, fez um pedido ao Senhor: Senhor, se és Tu mesmo, permita que eu também ande sobre as águas. Vem, Pedro. Lá estava Pedro, indo ao encontro do Senhor, também andando sobre as águas. Mas um pouco de falta de fé na vida de Pedro fez com que ele duvidasse. Ao sentir o vento, fez com que ele tivesse medo. E ele começou a afundar. E ele disse: Senhor, salva-me. Senhor, ajuda-me. Senhor, livra-me. Quantos de nós nos passamos por momentos difíceis e precisamos pedir ao Senhor: salva-me. Por essa causa eu me coloco de joelho e peço: Senhor, salva-me, livra-me. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Segundo motivo que eu me coloco de joelhos é para pedir ao Senhor: sonda-me, Senhor. Sonda-me, para que haja uma mudança na minha vida. Todo ser humano passa por momentos difíceis, todo ser humano passa por um momento de lutas, e de repente começa a se enfraquecer na fé, e começa a sair da presença do Senhor. E às vezes é preciso pedir ao Senhor: sonda-me, Senhor. Sonda. O que é sondar?
Sondar é analisar, observar. Quando nós sondamos alguma coisa, ou quando uma pessoa vai para o hospital e coloca-se na pessoa uma sonda, aquela sonda tem uma câmera na ponta que vai dentro do organismo da pessoa para conferir como que está ali o organismo. Não é assim que funciona? Então, sondar é analisar. Nós precisamos nos colocar de joelho e pedir: Senhor, sonda-me. Salmo de número 139, 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Sabe aquele pensamento tortuoso que veio na mente e você alimentou, deixou alimentar e acabou pecando? Deus ouviu, Deus observou. É normal Satanás soprar no nosso ouvido pensamentos pecaminosos. O que nós não devemos é alimentá-los e dar vazão à carne, ao pecado. Porém, precisamos pedir ao Senhor: Senhor, sonda a minha vida, sonda o meu coração, vê se há em mim alguma coisa que precisa ser mudada. Precisamos clamar ao Senhor: Senhor, sonda a minha vida e transforma a minha vida. Vê se há algo dentro de mim que precisa ser retirado, que precisa ser mudado. Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Sondar as nossas vidas, ver se há algo errado que precisa ser mudado, transformado. Tudo que impede a nossa comunhão com Deus precisa ser sondado e retirado, para que a nossa comunhão venha a ser uma comunhão transparente, uma comunhão real, sincera diante do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Terceiro motivo pela qual eu me coloco de joelhos perante o Senhor é para pedir: lava-me, Senhor, purifica-me, Senhor. Primeiro eu peço para sondar a minha vida, depois eu peço para o Senhor lavar a minha alma, a minha vida. Todos os dias eu peço ao Senhor: Senhor, purifica-me, muda, molda a minha vida. Salmo de número 51, versículo 7, diz assim: purifica-me com esopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. A nossa alma precisa ficar mais branca do que a neve. Quando chegarmos no céu, a nossa alma tem que estar branca como a neve. Então ainda há tempo de pedir ao Senhor para nos lavar. Senhor, lava-me, lava-me, purifica de todo o pecado, pois eu quero ter a minha alma mais branca do que a neve. Mais branco do que a neve. Precisamos orar ao Senhor: lava-me, Senhor, purifica-me, Senhor. Por esse motivo eu me coloco de joelhos. Por esse motivo a igreja precisa colocar de joelho: lava-me, Senhor, purifica-me, Senhor, de todo e qualquer pecado. Quarto motivo que eu me coloco diante do Senhor: mostra-me a tua glória, mostra-me o teu poder. Lá estava Moisés, de repente, Salmo de número 33, 18, e disse Moisés, Salmo de número 33, 18, então disse ele: rogo-te que mostres a tua glória, que me mostres a tua glória. E disse o Senhor, não poderás ver a minha face, portanto, nenhum homem verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis que há um lugar junto a mim, aqui porá sobre a penha ou a pedra, e acontecerá que, quando a minha glória passar, pôr-lo-ei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão.
até que eu haja passado. Olha a coragem de Moisés. Senhor, mostra a mim a tua glória. Mostra para mim a tua presença. Por esse motivo, eu me coloco de joelho todos os dias. Senhor, eu quero sentir a tua presença na minha vida. Senhor, eu quero ter comunhão contigo na minha vida. Senhor, mostra-me a tua glória, mostra-me a tua presença. Por esse motivo nós precisamos clamar ao Senhor. Senhor, mostra-nos a tua glória, mostra-nos a tua Shekinah, a tua presença. Nós não podemos viver sem a presença do Senhor em nossas vidas. Nós não podemos ser esse crente vazio que só conhece o Senhor de ouvir falar. Precisamos ter a presença genuína do Espírito Santo todos os dias na nossa vida, nos guiando, nos mostrando o caminho. Precisamos pedir ao Senhor: Senhor, mostra-nos a tua glória. Quinto motivo que eu me coloco diante do Senhor de joelho, para dizer para o Senhor: Senhor, envia-me as almas perdidas que estão lá fora. Eu busco ao Senhor pela minha vida espiritual, com conserto com o Senhor, com um avivamento contínuo e constante na minha vida. Mas eu preciso preocupar com as pessoas lá fora que ainda não conhecem a palavra do Senhor. Você já parou para imaginar quantas pessoas estão morrendo sem conhecer a palavra do Senhor, longe de Cristo, longe da salvação, longe do caminho? Já parou para observar? Nós precisamos nos colocar de joelhos por essas pessoas. Afinal de contas, o Senhor nos chamou não para nós ficarmos parados. A salvação é para nós levarmos elas para outras pessoas também. Diz o Senhor: ide por todo mundo, e pregai o Evangelho. Ide por todo mundo. Nós precisamos pregar o Evangelho para os nossos pais, nossos irmãos, nossos avós, nossos colegas de trabalho, nossos colegas de escola. Precisa conhecer a palavra do Senhor. Às vezes nós não temos palavra para poder falar com Ele, mas nós temos o joelho e podemos clamar ao Senhor: Senhor, salva fulano. Porque eu sei o quanto é difícil pregar para os nossos familiares, falar com nossos familiares que Jesus quer mudar a vida, a história deles. É difícil, mas você tem um joelho, você tem 2 joelhos para poder clamar ao Senhor: Senhor, salva meu pai, Senhor, salva minha mãe, salva meu irmão, salva meu colega. Afinal de contas, a missão se faz de 3 jeitos: indo, contribuindo e orando. Você ora, você contribui com a missão e você prega o Evangelho. Uma das 3 coisas você precisa fazer antes da volta de Cristo. Então, quinto motivo que eu me dobro de joelhos para pedir ao Senhor que envia-me as pessoas que estão lá fora, precisando de uma palavra amiga, de uma palavra cristã, de um evangelho cristocêntrico. Sexto motivo que eu me coloco de joelho ainda pensando em mim é para falar com o Senhor: Senhor, lembra-te de mim. Sabe aquela oração que você fez lá atrás, que você vem fazendo e o Senhor ainda não respondeu? Porque Ele está te preparando para algo maior do que você possa imaginar. Só que você precisa orar todos os dias, clamar sempre,
Dizer: Senhor, lembra daquela promessa que o Senhor me fez. Senhor, lembra daquilo que eu te pedi ontem. Eu estou te pedindo de novo, Senhor. E clamar de novo, e de novo, e de novo. Aconteceu com Daniel. Daniel orou 21 dias por algo que ele perguntou ao Senhor. No primeiro dia, o Senhor já enviou a resposta para Daniel. Só que houve uma batalha no céu. Anjos e demônios lutando, quando anjos do Senhor já vinham descendo para trazer a resposta para Daniel. Daniel continuou orando. Se Daniel para de orar, o anjo volta. Ele não tinha a resposta dele. Foram 21 dias de oração e jejum por uma causa. Então, por essa causa, eu me coloco de joelho todos os dias. Senhor, lembra, Senhor, da promessa que o Senhor me fez lá atrás. Lembra, Senhor, de mim. Lembra-te de mim, Senhor. Lembra-te de mim. As pessoas nos prometem coisas e esquecem. Deus não. Deus não. Aconteceu com algumas pessoas. José interpretou o sonho de duas pessoas que estavam junto com ele na prisão. José estava preso, mas inocente. José disse para eles: quando vocês estiverem lá com o rei, lembra de mim, porque eu estou aqui inocente. Tempos passaram. Um deles só foi lembrar de José tempos depois. José ainda ficou um tempo na cadeia, esquecido. Houve um homem que, ladrão, morto na cruz ao lado de Jesus, ele disse para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E qual foi a resposta de Jesus? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O Senhor nunca esquece uma promessa que Ele faz para cada um de nós. Mas Ele quer ouvir o nosso pedido, o nosso clamor. Afinal de contas, Ele diz: clama a mim, responder-te-ei. Clamar não é orar uma vez só, é falar de novo e de novo. Ele quer ouvir o nosso clamor. Clama a mim, peça. Então, por essa causa, eu me coloco de joelho diante do Senhor. Lembra, Senhor, de mim. Lembra, Senhor, das promessas. Lembra daquilo que o Senhor me prometeu, Senhor, um dia. E eis-me aqui. E mais uma coisa que eu me lembro, que eu busco ao Senhor, que eu me dobro os meus joelhos, é para pedir ao Senhor força. Senhor, dá-me força para caminhar nesse mundo difícil. Porque não é fácil servir a Deus. Não é fácil ser fiel ao Senhor todos os tempos. No mundo em que as lutas são grandes. Todos os dias Satanás, ele vem nos acusando pelo nosso passado. Todos os dias Satanás vem com uma bandeja nos oferecendo, a fim de que nós caímos. Então é preciso clamar ao Senhor: Senhor, dai-me força para te servir, para te seguir. Por essa causa me coloco de joelho. Senhor, dá-me força. Senhor, dá-me força para prosseguir um pouco mais. Juízes 16, 28 diz: então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que lembres de mim. Fortalece-me, dá-me força, agora, só esta vez, Deus, para que de uma vez vingue os filisteus pelos meus olhos. Lá estava Sansão. Sansão havia pecado, quebrado todos os votos que foram feitos em cima, todos os detalhes do voto nazireu, a qual foi feito sobre a vida dele. Ele havia pecado e quebrado todas as faces do voto. Mas ali ele lembrou-se do Senhor, pediu ao Senhor misericórdia e disse para o Senhor: Senhor,
dai-me força uma vez mais. Uma vez mais, dá-me força. O que eu aprendo com Sansão? Às vezes nós estamos lá embaixo, na pior situação. Nem podemos ser chamados de crente, pois estamos passando por um momento difícil. Quem sabe até caído, prostrado no pecado, na lama. Mas quando nós clamamos ao Senhor, Senhor, dá-me força, uma vez mais, Ele é misericordioso. Por esta causa, me coloco de joelhos, pedindo ao Senhor, dai-me força, Senhor, dai-me força para lutar. O que você precisa pedir ao Senhor nessa noite? É força espiritual? É avivamento? É cura divina? Qual é a causa que você precisa se colocar de joelhos nessa noite? O Senhor está aqui. Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer te ouvir nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Vamos de pé agradecer ao Senhor por esse trabalho, por esse culto a qual Ele nos concedeu nesta noite. Glória a Jesus. A Deus a honra, a glória, o louvor. Glória a Jesus, aleluia. Queridos, nós vamos orar ao Senhor agradecendo a Deus por esse culto que Ele nos concedeu. Mas antes... Não passou a saúde? Não passou. Não, beleza. Nós vamos orar ao Senhor e vamos fazer igual eu faço na escola bíblica. Os irmãos que tiver a sua oferta, por gentileza, coloquem em cima da mesa para nós. Amém? Mas eu quero fazer uma pergunta. Você que está aqui conosco, que ainda não é crente, que ainda não fez uma decisão ao Senhor, gostaria de fazer como esses irmãos que aqui um dia fizeram, levantando a sua mão e aceitando a Jesus como Salvador, fazendo uma aliança com o Senhor, ou quem sabe renovando a aliança com o Senhor. Esta é a oportunidade. Se você que está aqui nos ouvindo quer fazer essa confissão de fé que cada um dos irmãos aqui que estão fizeram, pode vir aqui à frente que eu quero orar por você. Tem alguém nessa noite que quer fazer essa confissão de fé? Se não tem, que o Senhor lhe dê uma outra oportunidade. Caso queira uma oração, alguma coisa em particular, pode me procurar depois do culto, que estamos para atender. Maravilha, glória a Deus. Muito bem-vindo ao nosso meio. Vamos orar ao Senhor agradecendo a Deus por esse culto, a qual Ele tem nos concedido, a qual Ele tem nos abençoado. Irmãos, amanhã vai ter um trabalho de jovens aqui em Nova Esperança. Eu gostaria muito de levar os jovens, mas a minha dificuldade é a mesma, caravana. Toda vez que eu tento a caravana de lá para cá, sempre dá alguma coisa errada. E o meu carro está na oficina. Se ele estivesse aqui, eu viria aqui e levava os jovens. Mas se alguém tiver condições de ir em Nova Esperança, não está tão longe, dá para ir de bicicleta, né? Dá para ir. Não está longe, mas eu não vou conseguir levar os jovens dessa vez. Seria muito bom. Vai estar conosco o grupo Ágape, lá de Água Boa. Mas eu vou ver o que Deus pode fazer por nós aí, para a gente poder conseguir fazer caravana. Orando a Deus para Deus quebrar essa dificuldade aí. Amém? Terça-feira estaremos aqui novamente, os irmãos não faltam, estamos com um assunto muito bacana na lição Escola Bíblica. Os irmãos estejam aí conosco. Aos irmãos que não vieram na Santa Ceia, não vieram sexta-feira passada, aguardem um minutinho que eu trouxe os elementos e eu vou estar ministrando a Santa Ceia para os irmãos, depois da oração aqui. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, lhe damos graça por essa oportunidade, ó Pai. Oportunidade de te adorar, de te glorificar, de te exaltar.
porque Tu és o Deus da nossa vida, Tu és o Deus na nossa vida, Pai. Mais uma vez, continue nos abençoando, Senhor. Leva-nos em paz, abençoa o nosso final de semana, Senhor. Entra com providência, Senhor, naquelas causas, Senhor. Deus, nós clamamos a Ti pela vida de cada irmão que aqui se encontra presente. Leva o Teu povo em paz, Senhor, abençoando, dando vitória, dando graça, Senhor. Continue abençoando também, Senhor, o nosso ministério, Deus. Nós Te adoramos, nós Te glorificamos por tudo. Aos irmãos que se encontram enfermos, nós colocamos em Tuas mãos, ó Pai. A família, Senhor, enlutada, nós colocamos em Tuas mãos, pedindo a consolação do Espírito Santo. Seja conosco, nós Te adoramos, nós Te glorificamos por tudo, em nome de Jesus. Queridos, não saia sem cumprimentar o seu irmão. Dê um abraço no seu irmão, diga para ele: que bom que você veio nessa noite. Amém? Que o grande amor de Deus o Pai, a graça do Filho e a doce consolação do Espírito Santo seja com cada um dos irmãos, não só hoje, mas para sempre. Amém. Esse bicho não morde, não? Não. Não morde, não, deixa aí. Será? Não. Eu ia matar ela, que eu tenho medo de morrer. Você pode falar mais. Hã? Não, é que ela não tem medo, ela tem coragem de matar, mas eu morro de medo. Você pode falar na gente. Não, ele não coisa não ataca, não? Não ataca, não. Bicho é. Pegou. A coisa dele é comum. Pegou em capítulo número 11, versículo 23, assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei no teoria. Que o Senhor Jesus, na mesma noite, foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça a partir disso, tomai também esse meu corpo que partiu por vós. Fazer isso em memória de mim.
Depois, da mesma maneira, também ele tomou o cálice, depois de cear, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Faça isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que comeis esse pão e bebeis esse cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Aqui estão esses dois elementos: pão comum, suco de uva comum. Após orarmos, consagrando, torna-se-á como símbolo do corpo e do sangue de Cristo. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, a Ti damos graça mais uma vez, ó Pai. Eu consagro a Ti, Deus, esses elementos da Santa Ceia, esse pão e esse suco de uva, para as Tuas servas, ó Pai, em comunhão contigo, renovando, Senhor, a aliança delas contigo, Deus. Abençoe grandemente a força para continuar te servindo e te adorando, ó Pai. É o que eu te peço, crendo na vitória, em nome de Jesus. E tendo dado graça, partir disso. Esse é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim, diz o Senhor. Semelhantemente, você abre o cálice dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazer isso em memória de mim, diz o Senhor. Senhor, eu te dou graça, Pai, por essa oportunidade na qual os teus servos participaram, Pai, desse ato